Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho só com distribuição eletrônica. Então eu vou primeiro compartilhar um pouco minha tela com vocês, para que vocês possam ver a apresentação. Pronto. Aqui então nossa apresentação sobre distribuição eletrônica. Tá? Deixa eu só ver isso aqui. Perfeito. Então, na distribuição eletrônica, tá? Prestando atenção. Então é o seguinte, camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, no modelo aquele de Rutherford, que é aquele modelo, no caso, planetário, né? Que eu tenho que tem o núcleo e depois eu tenho no que a eletrosfera em várias camadinhas. Essas camadas, elas comportam uma quantidade de elétrons, tá? Então, o que foi definido? Foi definido, no caso, uma nomenclatura para elas, né? A camada mais interna é a K, depois vai a L, M, N, O, P, Q, e assim por diante, vai se expandindo. Quanto mais elétrons, mais camadas aquele átomo vai precisar para ter, tá? Então, se o átomo for pequenininho, ele vai ter poucas camadas, ok? Essas camadas, no caso, quanto mais externo, no caso, vai ser, maior, no caso, por enquanto, a letra dela, mas também a nossa numeração, que a gente vai trabalhar com um número quântico, tá? E o que eu quero que vocês entendam, tá? Que há uma representação da quantidade de elétrons que vai em cada camada. Por enquanto, a gente fica com as camadas, por exemplo, a K cabe 2 elétrons, a L cabe 8, a M cabe 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2, tá? Na verdade, Q seria 8. Ok? Então, o que a gente vai ter? O importante é entender que o que mais vai importar pra gente, óbvio que toda a distribuição de elétrons, onde é que eles ficam, esses elétrons, é muito importante, mas também entender a última camada. A última camada ela é muito importante porque é aonde vem todas as reações, onde vem todas as reações químicas e a explicação de por que o cara perde elétrons, o cara ganha elétrons, tá? Importante entender que nessa última camada, o cara pode ter no máximo 8 elétrons. Se tiver mais do que 8 na última camada, tem algum problema. Então, outro nome que tu pode ter, chamado de camada de valência, nível mais externo, nível mais energético, tá? São todas as nomenclaturas que tu pode ter em relação a isso. Então, aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, elas são subdivididas em camadas menores, os chamados subníveis, porque essas camadas são chamadas de níveis e elas são divididas em partes menores. Essas partes menores são chamadas subníveis. Quais são eles? Subníveis é o S, P, D e F. Quer dizer o quê? É onde cabe teu elétron, onde ele tá aquele teu elétron, tá? A região onde tu vai achar o elétron, ok? Então, por exemplo, o que a gente vem ter? A camada K, tá? Seguindo aqui a ideia, tá? Camada K, ela cabe em 2 elétrons, porque ela tem apenas um nível de energia. Esse nível de energia só tem um subnível, que é o S. E nesse S cabe 2 elétrons. Então, o que a gente tem? Cada nível de energia, né, cada subnível, tem uma quantidade de elétrons. O S cabe 2, P6, D10 e F14. O L, da onde vem os 8 elétrons que cabe no L aqui? Os 8 elétrons que cabem nesse L são divididos da seguinte maneira. São divididos que 2 desses elétrons estão no S e 6 no P. Então a camada L é formada de S e de P. A camada M, ela é formada de quê? Ela é formada de S, P e D. Se tu somar aos teus 18, ó, 2 mais 6 mais 10, 18. E assim por diante. As camadas são formadas por partes menores que são subníveis, são as subdivisões de onde estão os elétrons, tá? Então aqui é a camada, o geralzão onde estão os elétrons, e aqui a localização deles, tá? Então a M seria como se fosse a cidade e a subnível seria como se fosse os bairros, tá? Então ele é uma subdivisão. Eles contam também para o total,
mas são partes específicas, tá? Pauling, ele fez o seguinte, ele organizou essas camadas com uma ordem de energia, tá? Então, tanto que ele formou uma ordem para te dispor estes elétrons do cara que tem menos energia ao cara que tem mais energia. Isso aqui é uma tabela para vocês terem noção que quanto mais aumenta, no caso, a tua camada, ou teu número quântico, por exemplo, é o seguinte, a primeira camada aqui é a K, depois vem a L, a M, a N, a O, a P, a Q. Quanto mais aumentando a tua camada, o que acontece? Mais aumenta a tua energia. Essa é a nossa ideia, tá? Mas tem algumas partes, alguns subníveis, tem energia maior do que a outra camada. Então, o Pauling organizou isso por ordem de energia. Por exemplo, o que a gente vai ter? Aqui, deixa eu voltar. Ó, o cara que tem menos energia é a camada 1S. Depois, se a gente seguir aqui e procurar, ó, porque quanto mais pra cima, mais energia. Eu tenho o 2S. Depois do 2S vem quem? O 2P. Depois do 2P, quem é que tem mais energia? Ah, o 3S. Depois do 3S, o 3P. Depois do 3P, ó, esse aqui tá mais próximo, é o 4S. Depois o 4D, ó, percebam que, mesmo estando no mesmo nível, o 4S, tá? O 4S, ele tem menos energia que o 3D. Então, por isso que na ordem ele vem primeiro. Por isso que é 4S, depois 3D. Não tem nada a ver com aquela ordem, vou botar a primeira, terceira camada. Não, isso aqui é por energia. O 4S tem menos energia. O 3D, tá? Ele tá com energia lá em cima. Então, por isso que ele vem depois. Estou organizando em ordem crescente de energia. Do cara que tem menos pro cara que tem mais. Ó, depois do 3D, quem é o próximo cara que tem? É o 4D. O 4D tem bastante energia. Tá? Porque a ideia é, quanto mais elétrons tu vai ter, obviamente tu vai ter mais energia, tá? E quanto mais afastado do teu núcleo tu vai ter também mais energia. Então aqui, ó, o 5S, 5P. Depois, o que vem depois do 5P? Olha lá, o 5D tá lá em cima, mas o 6S tá próximo, então vem primeiro o 6S. Então é assim que foi organizado esse diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling ele foi organizado o seguinte, onde estão os teus elétrons e do cara que tem menos energia para o cara que tem mais energia. Ele organizou dessa seguinte maneira. Mas vocês não precisam decorar isso. Tem uma tabela que é fornecida, que vocês têm que seguir somente a indicação de elétrons que ela tem. Porque a tabela já vai te informar qual é a sequência correta do cara que tem menos energia para o cara que tem mais energia. Tá? Como é que funciona isso? Essa tabela aqui, que é a tabela de Pauling, tu tem que seguir a ordem dessas setas azuis. Essas setas azuis estão dizendo o seguinte, o cara que tem menos energia pro cara que tem mais. Então, ó, depois que tu terminar a seta azul, o que vai acontecer? Tu volta lá pra cima e tu continua seguindo. Volta lá pra cima e continua seguindo. Tá? Lembrando, para eu passar pro próximo nível, o nível anterior tem que estar completo. Por exemplo, 1S. Para eu passar pro 2S, o que tem que acontecer? Tem que estar completo com 2 elétrons. Então, por isso que tu coloca o quê? 1S, 2. Daí, depois que tá cheio, tu vai pro próximo, tá? É que nem aquelas, já viram aquelas taças que tem empilhada, o cara vai lá bem bonitão ali, começa a encher a primeira e as outras enchem em volta? É mais ou menos isso. Só pode encher as próximas depois que a primeira tá cheia. E assim por diante, as outras vão enchendo e vão enchendo as de baixo. Então, tu só pode passar pro outro nível quando a outra estiver completa. Por exemplo, o seguinte, eu só posso pegar o 2P, porque aqui, ó, terminou aqui, vai aqui para cima. Só posso pegar o 2P se eu tiver 1S, 2S2, ó, 1S2, 2S2 e 2P. Agora sim eu posso, tá? Como assim? Eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso, tá? Então não precisa se apavorar ainda. Então, por exemplo, vamos pegar o arsênico, tá? Então o número atômico dele é 33. Como não tem nada ali em cima, ele é um átomo neutro, isso a gente já viu. Tá? Então, nos átomos neutros, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, eu quero saber como é que estão organizados em ordem de crescente de energia os 33 elétrons do meu arsênico. Tá? Então, a gente começa ali olhando a tabela. Ó, a gente vai contando os elétrons até chegar a 33. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, olha só, primeiro 1s2, 2s2, ó, a gente vai aqui, ó, 1s2, 2s2, depois do 2s2,
2p6, e tu vai contando, ó, até aqui 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Tu vai contando, até aqui tem 10, tá? Tem que chegar em 33. O próximo, depois do 2p, é 3s. Então é 3s2, ó, daí vai somando. 10 mais 2, 12. 3p6, 18. 4s2, 20. 3d10, 30. Opa, 30 aqui. O próximo cara que eu vou ter é o 4p6. Só que tem um detalhe, se eu botar 6, eu vou estar distribuindo 36 elétrons. Sempre na tua última camada, ela comporta até aquela quantidade. Se a tua última camada for um D, ela comporta até 10 elétrons. Se ela for um F, ela comporta até 14 elétrons. Se ela for um P, ela comporta até 6 elétrons. Se for um S, ela comporta até 2 elétrons. São limite, tá? Tu não pode ficar enfiando elétron como tu quiser. Por exemplo, eu terminei com uma P, tá? Que seria, ó, 4p6, tá? Cabe até 6 elétrons. Mas eu preciso daqueles meus 6 lugares, eu preciso de 3 lugares. Eu posso botar menos que 6? Pode, tu não pode botar mais do que 6. Por isso, a eletrônica termina ali com 4p3, tá? E quem é a última camada desse cara? Última camada é só tu olhar o seguinte, qual é o maior número quântico que tu tem? O que é o número quântico? Aqueles númerozinho maior. Tá? Ah, é o 4, só que aparece o 4 duas vezes. Aparece o 4 com S e com P. O que significa isso? Que a tua camada mais externa, ela é dividida em S e P. Então, quantos elétrons tem ao todo na minha camada mais externa? É só tu somar. 2 do S e 3 do P, porque ela está dividida. Ela é uma camada só, mas está dividida. Ah, mas tem um 3D na frente. Lembra? O 3D não quer dizer que ele está no meio ali. Ele quer dizer o seguinte, é só energia ali. O 3D é outra camada, tá? A tua última camada é 4. O 3D tá ali porque ele tem mais energia, não tem nada a ver com a última camada de lá, tá? Ali é só, o diagrama tá te mostrando em ordem de energia, somente isso. Então, que nem tem ali, ó, olha ali embaixo, ordem geométrica, o que diz? Ordem da camada, tá? Que não é a ordem que tu preenche o diagrama de Pauling, é a ordem de camada. Então ali dá para ver certinho a tua camada, que é 4S e 4P, mas isso aí, quando se distribui pelo diagrama de Pauling, é errado distribuir dessa maneira, tá? Mas é só para vocês entenderem que a camada 3D, ela tá lá antes, mas quando tu distribui no diagrama de Pauling, que é o que a gente vai ver todas as vezes, ela aparece assim. Então tu vai sempre cuidar os maiores, para saber quem é a tua última camada. Tá, minha camada aqui é 4, depois tem um 4 aqui. Não, beleza, a última camada é 4, beleza. Quantos elétrons tem? Só somar. 2 daqui com 3 daqui, a última camada tem 5 elétrons. Tá? Então a tua camada de valência, a última camada, tem 5 elétrons. E a camada, 4. Ok? Então o que a gente vai ter? O que é distribuição eletrônica de íons? Distribuição eletrônica de íons é a mesma coisa que tu faz com um átomo neutro, só o único cuidado é quantos elétrons tu vai distribuir. Por isso que sempre é muito cobrado para saber, no caso, o que é um íon. Lembrando, o íon é o átomo que ganha ou perde elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele é um ânion. Se ele perdeu, ele é um cátion. Tá? Então vamos só relembrar aqui. Então o que a gente tem? Tá? Nós temos o átomo em estado fundamental, que a gente estava distribuindo, né? E depois nós temos os íons. Então, lembrando, o cátion é aquele que perdeu elétrons, o ânion é o que ganhou. Então, tu vai partir sempre do átomo neutro e ver o que aconteceu com ele. Se ele aumentou o número de elétrons dele ou se diminuiu o número de elétrons dele comparado ao que ele tinha antes. Tá? Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? O Na. Eu tenho o Na e o Na+. O Na, se tu olhar ali, ele tem 11 elétrons, tá? O Na. E o que aconteceu? Se tu distribuir o Na, fica aquela distribuição, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, tá? Lembrando, o S cabe 2, eu precisava de 1, tá? No de baixo, o que acontece? Na+, que então quer dizer que tu não vai distribuir mais 11 elétrons, vai distribuir 10. Por isso que termina em 2P6, porque aquele 1 elétron que estava ali na última camada, ele saiu. Então tu está distribuindo agora só 10 elétrons. Num ânion ao contrário, o teu número de elétrons vai aumentar. Olha lá o cloro é 17, então ele tem 17 elétrons. Então por isso que quando for distribuindo, olha lá no final, termina com 3S2, 3P5. Lembra que no P cabem 6 elétrons. Ele cabendo 6 elétrons, o que vai acontecer?
Tu não precisava dos 6 espacinhos. Então daí tu pegou o quê? 5, tá? 5 era o que tu precisava para completar. Já com Cl-, ele não tem mais 17 elétrons, ele tem 17 mais um que chegou depois, que são os teus 18 elétrons, tá? Então é isso que tu vai ter. Então tu vai fazer a distribuição no caso de 18 elétrons. A única diferença dos íons é tu não tem aquele, no teu número de prótons, teu número atômico não vai ser igual ao número de elétrons que vai ter que distribuir. Vai ser sempre diferente. Mas a distribuição é exatamente a mesma coisa que se faz. Por isso que é sempre abordado os íons para saber certinho quantos elétrons tem. Para saber quantos elétrons tu vai ter que fazer a tua distribuição. Tá? Então, a distribuição eletrônica num cátion é a mesma maneira. Então, por exemplo, é o seguinte, ó. No caso ali, esse aqui ali, o Z tá errado, tá? Desconsidera, depois eu vou arrumar. O Ca é 20, tá? O número atômico dele é 20. Então, quer dizer, no estado fundamental, tu vai ter que distribuir 20 elétrons. Então, fica ali, ó. 1s2, 2s2, 2p6, daí fechou 10. 3s2, 3p6, 4s2. Beleza, fechou teus 20 perfeitinho, com todos completando o máximo da camada. Ficou ótimo. Agora, se tu tiver que distribuir, se tu quiser distribuir, no caso, o Ca2+, tá? O que vai acontecer? Ele perdeu 2 elétrons, então aquela última camada do 4s não vai ter mais. E por que acontece isso? Tem alguns caras que ganham elétrons e outros perdem para que eles fiquem com 8 elétrons na última camada. Esse exemplo do Ca, aquele 4s, ele tinha 2 elétrons na última camada. Ele perdeu, e o que vai acontecer? Se eu perdi a camada 4, qual é a camada que vai ser minha última, se não é mais a 4? A 3. Tem quantos elétrons na minha camada 3? Olha ali. Tem quantos elétrons na camada 3? Tem 8. Se eu liquidar essa 4, esse 4s, eu fico com 8 na última, que é o que geralmente a maioria quer ter, tá? É o que acontece, é por isso que ele perdeu elétrons, porque ele quer ficar com 8. Então os caras ganham elétrons e perdem elétrons para ficarem com 8 elétrons na última camada, mas isso a gente vai abordar depois, tá? O importante é que o número de elétrons que teria que distribuir agora do Ca2+, não seria mais 20, seria o quê? 18. Tá? É isso que é importante por enquanto. A distribuição eletrônica é a mesma ideia, só que tu vai fazer o quê? Tu vai aumentar o teu número de elétrons. Tá? A explicação é justamente a mesma. Tu aumenta o número de elétrons para fechar 8 na última camada. Olha ali, o oxigênio tem 8 elétrons ao todo. Tu vai distribuir. Começa lá, 1s2, sempre a setinha. 2s2, aí já fechou 4. 2p6. Opa, se eu botar 6, eu fecho 10. Eu não quero 10, eu quero 8. Então, em vez de botar 2p6, eu boto 2p4. Tá? Porque ele é um átomo neutro. Já se ele é o O2-, o que aconteceu? Ele aumentou 2 elétrons. Então, ao invés de 8, eu tenho que distribuir 10. Daí fica 1s2, 2s2, 2p6. Aí sim está correto. E já para explicar por que ele ganha 2 elétrons, é para fechar os 8 da última camada, porque ele é camada. A última camada dele é camada 2. Nesse caso, ele tem quantos na última camada? 2 mais 4, 6. Então, ele ganhou 2 para fechar 8. Tá? Então, essa é a primeira parte. Mas, como eu disse, primeiro se atenham em fazer a distribuição correta, tá? Tanto de átomo neutro, cátion e ânions. Então, como é que tu vai fazer aqui? Tá, esse aqui eu vou fazer com vocês. Então, tu tem o diagrama, tá? E tem que fazer a distribuição. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar alguns. Vamos pegar o N, tá? E o F, ok? Então, vamos pegar aqui o nitrogênio com seus 7 e o F menos com 9, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui o do N. Então, primeira coisa, tem que subir 7 elétrons, tá? E eu vou seguindo o diagrama aqui. Então, ó, a primeira coisa que tem, você já tem ali marcado, estou marcando aqui aos pouquinhos. A primeira coisa que tem é a camada 1s2, que eu tenho 2 elétrons ali. Passei ali, eu sei onde é que estão 2 elétrons, faltam quantos? Faltam 5, então eu vou para a próxima, que é o quê? 2s2. Dos meus 7 elétrons, eu já sei 4. Tá? Então vamos para a próxima. A próxima aqui é 2p6.
tá? 2p6. Então, se eu botar aqui, ó, 2p6, eu vou somar, eu tenho 10 elétrons. Eu não quero 10 elétrons, tá? Eu não quero 10, eu quero 7. Então falta quanto? Então eu tenho 4, que eu já sei, e faltam 4, 5, 6, 7. Então, eu não boto 6 ali. Eu vou botar o quê? Eu vou botar até de outra cor aqui. Vou botar 3. Por quê? Porque dos meus 6 que cabem aqui, eu preciso de 3. Então, olha só, se eu somar 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Então, eu distribuí meus 7 elétrons aqui. Acabou. Ah, e se forem mais? Se forem mais, tu vai seguindo, porque tu vai passar sempre pelo mesmo início. Porque para te ter mais elétrons, todo tem que ir completando as camadas. Elas completam, no caso, de dentro para fora. Quanto mais elétrons tem, mais camadas o átomo tem. Tá? Então, por isso que tu sempre, o início vai ser sempre o mesmo. Quanto menor o átomo, quanto menos elétrons o átomo tem, menor são as camadas. Então, ele vai ter poucos números de camadas. Tá? Ó, vamos olhar aqui o F. O F, quantos S eu tenho que distribuir? Seria 9, mas aconteceu o quê? Aumentou 1. Então, o número de elétrons que eu vou distribuir não é mais 9, agora é 10. Aqui, eu distribuí 7, por quê? Porque não tem nada ali em cima. Então, meu número atômico era igual ao número de elétrons. Tá? Esse aqui não, é diferente. Aqui eu tenho 9 de número atômico e tenho 10 elétrons para distribuir. Então, neste caso aqui, o que eu vou ter? Deixa eu só mudar a cor aqui para não ficar fazendo um carnaval de cor. Então, aqui, ó, com o mesmo começo, ó, 1s2. Porque é a mesma coisa. Então, ó, foram lá 2. Depois, 2s2. Tá? 2p. Se eu botar 6, eu vou ter quantos? Vou ter 10. Eu não quero ter 10. Tá? Eu quero ter 9? Não, eu quero realmente 10, porque eu estou distribuindo 10 elétrons. Tá? Então, fechou. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Fechou a minha distribuição. Então, esse aqui eu distribuí o de um ânion para vocês. Distribuí de um átomo neutro. Tá? A gente pode ver também, por exemplo, de um... a gente pode ver de um cátion. Vou pegar aqui. Vamos dar aqui. Vamos pegar aqui um cara, tá? O nome para vocês anotarem, né? Para quem quiser. Botar o nome de um filho, né? SR estrôncio, tá? Esse aqui, ele tem 38. Ele é um 2 mais. Então, o que significa? Quantos elétrons tem que distribuir? Então, eu vou ter que distribuir 38, no caso, como ele está 2 positivo, quer dizer que ele perdeu 2. Então, fica 38 menos 2. Então, a gente faz a distribuição. Então, a gente começa aqui, ó. Mesmo início, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Ó, até aqui eu sei que eu tenho 10 elétrons, ó. 2p6. Aqui eu continuo. 3s2, 3s2, tá? Daí terminei para cá, vou aqui para cima, ó. Próximo é 3p6. 3p6, tá? Não se atenham aqui, tá tudo bonitinho, tá tudo acompanhando. Depois do 3p6, o que vem? É o 4D? Não, não é o 4D. É o 4S. Lembra lá quando eu expliquei para vocês? O 4S tem menos energia que o 3D. Então, por isso que ele vem primeiro, tá? Então, ó, 3p6, 4s2. Até aqui, se tu somar 2 mais 2, 4, 10. Depois mais 2 mais 6 mais 2, 20. Agora sim vem o 3D. Quem não entendeu, no caso, a ordem, lá tem melhor visual, assim, para vocês verem as setinhas, tá? Então, o próximo cara é 3D10. Até aqui, eu já fechei 30 elétrons, tá? Agora a gente começa a cuidar mais. 30 elétrons. Eu quero quantos? Quero 38 menos 2, quero 36. Então, eu já tenho 30. Faltam quantos? 6. Próximo cara é quanto? 4p6. Opa, então tudo que eu preciso é só completar o cara. 4p6. Então, fechei
já é minha distribuição de 36 elétrons. Então é assim que fazemos a distribuição eletrônica dos átomos, tá? No caso de átomos neutros, de cátions e ânions. O porquê eles ganham e perdem elétrons a gente vai abordar num outro momento, ok? Então, por enquanto eu me despeço. Até.